Paz do Senhor Jesus a todos. Deus seja louvado em sua vida, meu irmão, meu amigo, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal. Hoje vou comentar um assunto milenar, um assunto que nos faz pensar e analisar o porquê Israel é tão perseguido. Vamos falar da divisão de dois irmãos, um povo, um reino, mas que foram divididos pelo próprio Deus. Isso devido às escolhas erradas do reinado de Salomão, suas mulheres pagãs e toda a idolatria oferecida a um povo escolhido para adorar somente a Deus. O que era o reino dividido em reino do norte e reino do sul? O reino dividido na Bíblia refere-se ao período em que a nação israelita foi dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. A partir dessa divisão, o reino do norte é referido na Bíblia como Israel, enquanto o reino sul como Judá. A história do reino dividido dos israelitas está registrado principalmente em Reis, 1 Reis, 2 Reis, em 1 Reis 12:1, 2 Reis 17, versículo 41, mas há também os textos paralelos nos livros de crônicas, além dos relatos presentes na literatura profética como o surgir do reino dividido de Israel. O reino dividido surgiu após a morte do rei Salomão em 930 a.C. Roboão, filho de Salomão, ascendeu-se ao trono de Israel. A nação de Israel unificada era formada por 12 tribos, mas naquele tempo havia descontentamentos muito grande entre os israelitas, especialmente daqueles que pertenciam às tribos do norte. Salomão havia sobrecarregado o povo com excessivas cargas de impostos. Porém, quando Roboão assumiu o trono, ele se recusou a atender às reclamações dos cidadãos que eram totalmente justificáveis naquele contexto. Ao invés de ouvir a reivindicação do povo, o rei Roboão preferiu dar ouvidos aos seus jovens conselheiros. Então, com o desprezo da corte como pano de fundo, as tribos do norte se levantaram em rebelião, lideradas por Jeroboão. A revolta rachou a nação de Israel em duas partes, dividindo as tribos do norte e as tribos do sul. Inicialmente, Roboão até uniu um exército para tomar o controle do até então recém-formado Reino do Norte, mas Deus proibiu a ação militar das tribos do sul, dizendo que eles não podiam lutar contra os seus próprios irmãos. Além disso, o Senhor ainda avisou que aquela divisão estava sobre o seu total controle. E tudo estava acontecendo conforme a sua soberana vontade. 1 Reis, capítulo 12, versículo 24. O reino do norte, as 10 tribos do norte, se uniram e a Jeroboão e fizeram dele o seu rei, dando início ao reino do norte, que frequentemente é chamado de Reino de Israel. Durante o reino dividido, a primeira capital do reino do norte foi a cidade de Tisa, mas depois passou a ser Samaria. Foi justamente nesse período que tiveram início a tensão com o templo. Se tornou numa grande rivalidade entre judeus
e samaritanos. Ao longo da sua breve história, o Reino do Norte teve 9 dinastias, totalizando 19 reis. No geral, os reis do Norte fizeram muitas coisas que desagradaram ao Senhor. Inclusive, muitos desses reis chegaram ao trono por meio violentos e perversos. Politicamente, o Reino do Norte foi marcado por muitas conspirações e religiosamente foi marcado por muita idolatria. O próprio Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, tão logo já esteve envolvido em idolatria e chegou a criar centros de adoração ilícitos em seus territórios. Apesar de a divisão política ter sido legítima, a divisão religiosa era errada. Os israelitas deveriam ter continuado adorando no templo em Jerusalém. Talvez o auge da idolatria no Reino do Norte aconteceu durante o reinado do rei Acabe, que foi profundamente influenciado por Jezabel. Nesse período, Deus levantou o profeta Elias e o profeta Eliseu para denunciar a idolatria em Israel. A corrupção política, social, religiosa do Reino do Norte também são claramente percebidas nas profecias dos profetas. Amós, outro profeta levantado por Deus para profetizar ao Reino do Norte, foi Oséias. Inclusive, através das próprias experiências pessoais do profeta Oséias com sua esposa adúltera, Deus exemplificou o adultério religioso do Reino do Norte. O Reino do Sul, a capital do Reino do Sul, continuou sendo Jerusalém, diferentemente dos reinos de Israel que vinha de diferentes dinastias. Os reis dos reinos de Judá eram todos descendentes da casa de Davi. A única exceção foi o período de pouco mais de 6 anos em que Atalia usurpou o trono de Judá, após Acazia, seu filho, ter sido assassinado. De modo geral, o Reino do Sul teve reis que foram mais comprometidos com a vontade do Senhor. A adoração continuou centralizada no templo em Jerusalém, conforme havia sido nos dias de Davi e Salomão. Mas ainda assim o reino de Judá também teve problemas com idolatria. Então, por várias vezes, o impenitente Reino do Sul foi avisado pelo Senhor através dos profetas acerca do juízo iminente que seria derramado por causa do pecado. Joel, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias e Abacuque foram os profetas do Reino do Sul antes de sua queda. Durante o tempo do exílio, Deus também levantou os profetas Daniel, Ezequiel, e após o exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. O fim do Reino do Norte e do Reino do Sul, o reino dividido em 2 estados independentes, durou por pouco tempo. O Reino do Norte durou apenas 2 séculos e acabou caindo sobre o domínio assírio em 721 a.C. Samaria foi invadido pelo exército assírio e a população israelita foi exilada. Já a autonomia do Reino do Sul também não durou mais do que isso, cerca de 1 século. Depois daquele reino,
o reino sul caiu diante do Império Babilônico em 586 a.C. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou sua população ao exílio, mas, conforme as promessas do Senhor, um remanescente fiel foi restaurado após o cativeiro. Meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, que Deus te abençoe e que você possa ter entendido como foi esta divisão. Essa divisão não se deu simplesmente pelo querer do homem, mas vontade divina. Amém? Que Deus te abençoe e nos acompanhe sempre aí no nosso canal. Deixe seu like, compartilhe.